Os navios petroleiros se tornaram armas do Kremlin. Isso pode influenciar catastroficamente na nossa economia. Alvos são cabos, conexões à internet, gasodutos e linhas elétricas no fundo do Mar Báltico. Isso é uma parte da guerra híbrida. As linhas de comunicação submarinas são cortadas pelas âncoras, de novo e de novo. Ninguém acredita que esses cabos foram cortados por acaso. O Kremlin está aumentando ataques híbridos contra a OTAN e se prepara para a invasão em larga escala. Um conflito armado com a OTAN na Europa é provável na próxima década. Sabotagem de instalações militares em países da União Europeia, bloqueio de sinal de GPS pela Rússia e também espionagem usando equipamentos ocultos instalados em navios petroleiros. Como a frota paralela russa se tornou uma ameaça para a região do Báltico? Por que esses petroleiros são chamados de bombas relógio? O Kremlin está se preparando para a guerra com a Aliança do Atlântico Norte? Assista ao relatório especial Guerras Híbridas. Como Putin usa a frota paralela na sabotagem contra a OTAN. Este é um petroleiro da frota paralela russa, Águia S. No final de dezembro do ano passado, ele estava navegando pelo Golfo da Finlândia. De repente, ele diminuiu a velocidade, lançou a âncora e cortou o cabo submerso Estlink 2. Que fornece eletricidade da Finlândia para a Estônia. Então ele continuou se movendo e cortou mais 4 linhas de internet. A Águia S estava prestes a cortar outros cabos e oleodutos. Já estava se aproximando do gasoduto submerso Baltic Connector, que não foi danificado apenas porque o petroleiro foi parado pelas autoridades finlandesas. O navio foi preso. Agora fica perto de Helsinki. A tripulação é acusada de sabotagem. A investigação está em andamento. Estamos interrogando 9 membros da tripulação. Eles são suspeitos. Eles estão proibidos de sair do país. No petroleiro Águia S, uma das âncoras está faltando. Ela foi arrancada. A polícia finlandesa e a marinha o levantaram do fundo do oceano. Eles registraram vestígios de arrasto nesta área. O presidente da Finlândia chamou os danos aos cabos de um ataque às comunicações submersas. Continuaremos a agir decisivamente quando a infraestrutura crítica no Mar Báltico estiver ameaçada. O incidente do Águia S é apenas um dos muitos casos de petroleiros que danificaram as comunicações submersas. No final de janeiro deste ano, um cabo de fibra óptica que conectava a Letônia à Suécia foi cortado no Mar Báltico. Temos uma falha de transmissão de dados no cabo submarino. A primeira-ministra da Letônia declarou que isso é resultado de influência externa. O Serviço de Segurança Nacional da Suécia chamou o incidente de sabotagem. Ela começou uma investigação. O navio suspeito de romper o cabo foi detido. No entanto, eles não disseram qual exatamente. E aqui está outro petroleiro da frota paralela russa que é suspeito de sabotagem. Navio de carga chinês Yipeng 3, com um capitão russo que estava navegando do porto russo de Ust-Luga. No dia 18 de novembro do ano passado, cortou o cabo submerso entre a Finlândia e a Alemanha, uma importante conexão que reúne centros de dados no norte e centro da Europa. E no dia anterior, em 17 de novembro, o mesmo petroleiro danificou outra linha de transmissão de dados submersos entre a Suécia e a Lituânia. A largura de banda da internet na Lituânia foi reduzida em 1/3. Isso poderia ter sido uma sabotagem, como foram incidentes anteriores, anunciou a liderança da Alemanha. Isso faz parte de uma estratégia híbrida que visa ameaçar os países europeus. Ninguém acredita que esses cabos foram cortados acidentalmente, que eram âncoras que por acaso acabaram acima desses cabos. Isso com certeza não é acidente, afirmam capitães de navios experientes. No meu navio, isso jamais poderia acontecer. A âncora é fixada por 3 sistemas. Para que ele caia, todos os 3 sistemas devem ser mal utilizados. E certamente é impossível soltar acidentalmente a âncora e bater diretamente no cabo submerso. Eles tinham um ecobatímetro ou algum outro tipo de dispositivo de vigilância submerso. Eles viram que estavam no fundo e começaram a levantar a âncora de cima para baixo, assim como esta guilhotina caindo.
há uma grande massa ali. Ou seja, a partir do impacto da âncora no cabo, pode ocorrer esse tipo de ruptura. A infraestrutura crítica entre países da OTAN se tornaram alvos intencionalmente. Houve muitos casos assim. No início deste ano, o cabo entre a Letônia e a ilha sueca de Gotland foi cortado. Um mês antes, a linha entre a Finlândia e a Suécia foi danificada. E em outubro de 2023, o navio New Polar Bear, que navegava de Kaliningrado para São Petersburgo, danificou o gasoduto submerso Baltic Connector. Claro, com a ajuda de uma âncora. Foram necessários 6 meses para restaurar o oleoduto. Os custos de reparo totalizaram cerca de 35 milhões de euros. Os países da região do Báltico também precisam gastar muito tempo e dinheiro para arrumar outras comunicações que se tornaram alvos de sabotagem. Mas isso pode ser apenas o começo. Isso é um mapa de cabos de fibra ótica submersos, linhas de gás e eletricidade no Mar Báltico. Qualquer um deles pode ser o próximo alvo. Mesmo antes da guerra em larga escala na Ucrânia, o marechal britânico Stuart Peach alertou que a Rússia estava planejando atacar a infraestrutura submersa dos países da OTAN. Quando estes cabos serão cortados, provavelmente, isso pode ter um impacto catastrófico em nossa economia e modo de vida. Os medos estão começando a se tornar realidade. Isso preocupa cada vez mais a liderança dos países da região do Báltico e cidadãos comuns, como esses moradores da vila estoniana de Kesmu. A situação vai piorar ainda mais. Os russos não vão se acalmar. Eles querem nos isolar do mundo. Estamos testemunhando uma guerra que está acontecendo muito perto de nós. E a palavra guerra pode não ser um exagero aqui. A frota paralela da Federação Russa às vezes atua como cobertura para os militares russos. Por exemplo, o petroleiro Águia S, que rasgou o cabo de energia entre a Finlândia e a Estônia, revelou-se ser um navio de inteligência. Isso foi descoberto por jornalistas investigativos da publicação britânica sobre transporte marítimo Lloyd's List. Temos informações de fontes confiáveis de que o navio transportava equipamento de espionagem usado para monitorar as atividades da OTAN na região. Com a ajuda deste equipamento, os russos monitoraram navios e aeronaves da Marinha da OTAN. As gravações de todas as interceptações de rádio foram descarregadas em portos russos para análise, enquanto o equipamento foi carregado de volta para o navio. O equipamento era transportado em malas muito grandes, e eles também tinham notebooks com teclado em russo. O mesmo equipamento de espionagem, de acordo com fontes da publicação, estava em pelo menos um outro navio da frota paralela russa, o petroleiro Swift Sea Rider. No total, a frota paralela russa inclui cerca de 600 navios-tanque. Muitos deles transportavam petróleo, burlando sanções do porto russo de Ust-Luga via Mar Báltico. Em essência, o Kremlin está transformando-o em uma via de passagem para seus contrabandistas, sabotadores e espiões. E tudo isso no centro da Europa. Após outro ataque a um cabo submarino, os países da região do Báltico realizaram uma cúpula da OTAN na Finlândia no início deste ano, para chegar a um acordo sobre como fortalecer a proteção da infraestrutura crítica. Os países do Báltico estão prontos para situações extremas. Na cúpula, foi tomada a decisão de proteger as comunicações submersas com a ajuda de uma nova missão da OTAN na região. Foi nomeada de Guardião do Báltico. Uma série de ativos estará envolvida, incluindo fragatas e aeronaves de patrulha marítima. Faremos de tudo para revidar. Nossos oponentes devem saber disso. Além disso, uma frota de drones de superfície também está sendo implantada no Mar Báltico. Também são conduzidas observações do espaço. Contamos com o apoio, além de aeronaves de patrulha marítima e drones, mas também de satélites. Esta é uma grande operação da OTAN. Também podemos usar sonar para detectar qualquer dano no fundo do mar. Verificamos os navios que passam para ver se há alguma anomalia. Começamos a questioná-los. Tudo isso ajudará a melhorar a vigilância no Mar Báltico e a identificar imediatamente tentativas de sabotagem. Os capitães dos navios devem entender que potenciais ameaças à nossa infraestrutura terão consequências, incluindo abordagem, apreensão e prisão. Olaf Scholz disse que, devido à crescente ameaça, a Marinha Alemã fornecerá seus navios para proteger a infraestrutura do Mar Báltico. De acordo com o político,
a União Europeia está se preparando para detenções em larga escala de petroleiros russos no Mar Báltico. A razão por trás disso pode ser violações ambientais. Para sua frota paralela, a Rússia compra navios em más condições técnicas, cuja vida útil chegou ao fim. Se algo acontecesse, não seria uma pena perdê-los. Aquilo que a Federação Russa usa parece mais uma pilha de sucata enferrujada do que embarcações de alta tecnologia. E a qualquer momento, uma dessas bacias pode afundar. Recentemente, 2 petroleiros russos afundaram no Mar Negro. Este é o resultado de um vazamento de óleo combustível de 2 navios-tanque da Volgoneft. Mas se ocorrer um acidente no Mar Báltico, a escala do desastre ambiental será muito maior. Afinal, há navios navegando aqui, muito maiores que carregam mais produtos petrolíferos do que Volgoneft. E a região do Báltico já se viu à beira de uma catástrofe dessas mais de uma vez. No início deste ano, o petroleiro da frota paralela russa, Eventin, ficou incontrolável devido a uma falha. Teve que ser rebocado. Nele havia cerca de 100 mil toneladas de petróleo a bordo. E essa coisa enorme com 100 mil toneladas apenas de produto, além dela mesma, essa bomba incontrolável, é simplesmente carregada em direção à costa. Bom, é realmente assustador. E já houve 3 casos no último mês e meio. É óbvio que algo precisa ser feito. Antes disso, houve um acidente no navio-tanque da frota paralela da Federação Russa, Canis Power. Os motores falharam. No início de fevereiro, explosões ocorreram na sala de máquinas do petroleiro Koala. O navio estava atracado no porto russo de Ust-Luga. Continha 130 mil toneladas de fuelóleo. Autoridades finlandesas enviaram aeronaves de patrulha para a área do acidente. Desta vez, nenhum vazamento de óleo foi detectado, mas isso não pode continuar para sempre. Se nada for feito, é realmente uma questão de tempo até que ocorra um grande derramamento de óleo. No momento, o mundo inteiro tem sorte de não ter ocorrido um grande derramamento de óleo. Isso é uma bomba relógio. Especialistas europeus também confirmam isso. Podemos acabar tendo um desastre ambiental cujas consequências levarão várias décadas para serem solucionadas. O petroleiro Águia S, o mesmo que foi preso por danificar cabos submarinos, também representava um enorme risco ao meio ambiente. As autoridades finlandesas encontraram mais de 30 falhas no navio e declararam que ele era impróprio para navegação. E de acordo com jornalistas investigadores, uma das razões para isso é o equipamento de espionagem que estava a bordo. Este equipamento consumia tanta eletricidade que causava frequentes quedas de energia no navio. Claro que isso é muito perigoso do ponto de vista ambiental, já que esses navios transportam dezenas de milhares de toneladas de petróleo. Putin está usando descaradamente uma frota enferrujada de petroleiros, diz a ministra das Relações Exteriores alemã, Annalena Baerbock. Devemos unir forças e pôr fim à frota paralela da Rússia, diz Olaf Scholz. Os líderes de outros países da região do Báltico também estão dizendo a mesma coisa. Precisamos realmente fechar o Mar Báltico para a frota paralela, por meio de sanções, medidas concretas e dentro da estrutura do direito internacional. Uma operação em larga escala está sendo preparada para isso na Europa, relata o político. As autoridades dinamarquesas anunciaram que começarão a inspecionar navios-tanque que possam representar um perigo ao meio ambiente e à navegação. A Dinamarca nunca fez isso antes. Parece que há um obstáculo. Os países são obrigados a aderir às leis internacionais sobre livre navegação. Mas também há razões absolutamente legais para parar navios-tanque nos estreitos dinamarquês e no Golfo da Finlândia. Há trechos estreitos que são águas territoriais de países da União Europeia. Isso bloqueará a saída da Rússia do Golfo da Finlândia. 100% dessas inspeções podem ocorrer tanto na saída quanto na entrada. Isso pode ser usado de forma muito ativa. E a propósito, Dinamarca, Finlândia, Estônia podem convidar como assistência e outros países tanto da União Europeia quanto da OTAN. Há pelo menos 2 fundamentos legais para bloquear a entrada dos navios. Uma delas é uma condição técnica imprópria e a falta de seguro internacional.
Ambas são precisamente sobre a frota paralela russa. Além disso, será muito mais difícil usar navios-tanque para sabotagem. Ainda não se sabe quando os países da União Europeia começarão a inspecionar navios russos e como exatamente farão isso. Os europeus estão avaliando os prós e os contras e buscando mecanismos legais. E a reação deles está sendo monitorada de perto no Kremlin. Se essa reação for fraca, se os petroleiros da frota paralela forem autorizados a continuar navegando descontroladamente no Mar Báltico, poderá haver ainda mais atos de sabotagem e vice-versa. O regime do Kremlin entende o poder da força. Portanto, quanto mais dura e decisiva for a resposta dos países ocidentais, menor será a possibilidade de surgimento de uma nova zona de conflito. Putin está testando os países da OTAN. Ele busca pontos fracos. O navio russo Yantar estava coletando dados sobre a infraestrutura submarina do país, perto da costa da Grã-Bretanha, no início deste ano. A mídia britânica, The Sun, relatou que o Yantar está equipado com submarinos modernos e de baixa visibilidade, capazes de cortar comunicações submersas em profundidades de até 6.000 metros. O secretário de Defesa do Reino Unido chamou o incidente de um ato de agressão e fez um apelo público diretamente do parlamento ao ditador do Kremlin. Quero que Putin ouça minha mensagem. Nós vemos você. Sabemos o que você faz e não seremos tímidos. O Kremlin está travando uma guerra híbrida contra a OTAN e a ruptura dos cabos submersos é apenas uma pequena parte desta guerra. O comandante da Marinha alemã, Jan Kaak, disse no início de fevereiro que sabotadores danificaram navios de guerra alemães. A Rússia está bloqueando sinais de GPS para aeronaves militares da OTAN e também para navios de passageiros. Por exemplo, em abril do ano passado, a companhia aérea finlandesa Finnair teve que cancelar voos de Helsinki para a cidade estoniana de Tartu por quase um mês. Afinal, devido ao bloqueio do sinal, os instrumentos de navegação simplesmente não funcionaram. Também houve ataques incendiários e explosões em instalações militares em várias partes da Europa. Guerra híbrida significa sabotagem. Guerra híbrida significa ataques cibernéticos. A guerra híbrida também se manifestou em tentativas de ataque com a intenção de matar, de danificar infraestruturas críticas. A aliança não tolerará isso. Nós lutaremos. A OTAN enfrenta enormes desafios. A Rússia criou um departamento secreto para sabotagem e assassinato em toda a Europa. A publicação americana, The Wall Street Journal, escreveu sobre isso, citando representantes da inteligência ocidental. Este departamento está sediado na sede da inteligência militar russa. Suas operações incluíam tentativas de assassinato, sabotagem e conspirações para colocar dispositivos incendiários em aeronaves. A inteligência do Ministério da Defesa dinamarquês alerta que a Rússia pode iniciar uma guerra em larga escala contra a OTAN nos próximos 5 anos. No entanto, a própria liderança militar russa fala sobre isso. Provável conflito militar com a OTAN na Europa na próxima década. A ameaça militar está em constante crescimento. A Rússia gasta mais com suas forças armadas do que os gastos de defesa de todos os países da União Europeia e do Reino Unido juntos. A Rússia planeja concentrar 150 mil de seus soldados perto da Polônia e da Lituânia para deslocá-los na Belarus. De lá, eles podem atacar os estados da União Europeia. Supondo que a reação seja fraca e não será tão eficaz, eles atingirão seus objetivos. As tropas russas podem tentar no curso de outra campanha aventureira para desencadear uma frente contra os países bálticos, contra a Polônia, a fim de expandir sua presença no Báltico. Especialistas militares apontam o corredor Suwałki entre a Lituânia e a Polônia como o alvo mais provável da Federação Russa. A captura dele cria um corredor terrestre confiável entre Kaliningrado e o continente russo e, simultaneamente, isola os estados bálticos do corredor terrestre com seus aliados da OTAN. Os países europeus precisam se preparar para a guerra. Esta é a única maneira de reduzir sua probabilidade. Quanto mais fraca for a União Europeia, maior será a probabilidade de a Rússia a atacar. Os gastos com defesa devem ser aumentados drasticamente, pede o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, aos europeus. Porque caso contrário, teremos dinheiro, mas não seremos capazes de nos proteger. Precisamos fazer isso. Além disso, precisamos ter certeza de que a Ucrânia vencerá a guerra.
É a resistência da Ucrânia, as enormes perdas que as forças armadas ucranianas causam ao exército russo todos os dias, são eles que impedem Putin de desencadear uma guerra total no território da União Europeia. Eles estão gastando os recursos dele. É exatamente por isso que o Kremlin está atualmente se limitando a ataques híbridos. Se você não lutar contra os petroleiros de Putin, se você mostrar indecisão, então você terá que lutar contra os tanques de Putin mais tarde. O Kremlin percebe a fraqueza como uma desculpa para mais agressões. Se a guerra híbrida contra a Europa irá se transformar em uma guerra em larga escala, dependerá exclusivamente dos países da União Europeia e do bloco da OTAN, da prontidão para responder duramente a ataques híbridos e fortalecer suas defesas. Se você quer paz, prepare-se para a guerra. Essas palavras são agora mais relevantes do que nunca para os cidadãos da União Europeia, que estão acostumados com uma vida comedida e o bem-estar. Maxim Urlapov, relatório especial.